O objetivo desse vídeo é fazer uma recapitulação de conteúdo que nós vimos na nossa última aula e avançar um pouquinho mais acerca da criação de um projeto utilizando o Spring Boot, fazer atualização de repositórios remotos, que também faz parte desse conteúdo que vai ser revisado, e fazer uma configuração básica desse nosso projeto. A partir daí, nós vamos nos dedicar à implementação das rotinas propriamente dita do negócio, né, que nos interessa. Então, eu coloquei aqui os objetivos, né, rapidamente. A gente vai criar um projeto que vai representar o projeto do nosso back-end, vamos fazer uma configuração básica e, ao longo desse processo, nós vamos fazendo atualização de repositórios. Para isso, então, nós vamos recapitular um pouquinho o que vimos na aula passada, que é a questão de criar um projeto utilizando o Spring Initializer. Então, se eu não me lembrar desse endereço aqui, como é que eu cheguei até aí, né? Se a gente vai... Coloca lá no Google, né? Opa, digitar direito o Google. Se a gente faz uma busca rápida no Google e coloca aqui Spring Initializer, ele já sugere e aí ele já me aponta para esse endereço, start.spring.io, lá que nós estávamos. Como a gente fez na aula passada, nós não mudamos quase nada das configurações, tá? Então, nós mantivemos que o controle de dependências vai ser feito pelo Maven, vamos utilizar a linguagem Java, estamos usando a versão 2.45 do Spring, e do Spring Boot, e aqui vamos colocar o nome do nosso projeto. Neste exemplo aqui, eu estou retornando aquela nossa ideia de fazer a implementação da aplicação para o supermercado. Então, eu vou colocar aqui o nome da minha aplicação, supermercado. O artefato que nós vamos criar agora, vamos pensar assim, grosseiramente falando, como se fosse um subprojeto, tá? Vai ser o projeto back-end. Ele já vai completando aqui o name, não preciso mudar, e eu posso colocar aqui uma descrição. Projeto com funcionalidades back-end. Tá? Aqui nas dependências, também, da mesma maneira como a gente fez na aula passada, eu vou acrescentar aqui as dependências web, apenas. E, quando clicarmos aqui no Generate, ele vai fazer o download de um arquivo .zip para mim, né? Se eu for lá na área de downloads, a gente vai poder ver aqui, ó, ele fez aqui o download para mim desse back-end zip. Se a gente descompacta, nós temos aqui a pasta back-end e dentro dela a gente tem uma estrutura de projeto, já tem um esqueleto criado, tá? Tem a parte do código fonte, tem até uma classe criada, se a gente for aprofundando aqui, a gente tem uma classe Java, tem também tem pacotes destinados a testes e tem também alguns arquivos que vão nos auxiliar na configuração. Então, agora, qual que é a ideia? Eu não vou trabalhar aqui na minha área de downloads, né? Eu vou levar esse meu projeto, essa pasta que eu descompactei aqui, para uma área própria que eu criei para trabalhar com os meus projetos. Então, eu vou aqui na minha pasta pessoal e vocês vão na pasta de vocês, na unidade de disco adequada, tá? Eu tenho aqui uma pasta que eu chamei de TADS Workspace e é nela que eu quero trabalhar. Só que aqui eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de supermercado. Tá? Que é a pasta do meu grande projeto. E é dentro desta pasta supermercado que eu vou colocar o projeto que eu acabei de criar lá com o Spring Initializer. Tá? Então, eu trouxe para cá. Então, eu tenho aqui meu workspace e tenho a pasta do meu projeto macro e tenho a pasta do meu projeto back-end. Tá? Vamos supor, meu subprojeto. Então, essa é a estrutura que nós temos para trabalhar. Uma vez feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu STS para a gente poder trabalhar. Então, na aula passada a gente viu como fazer o download dele e eu vou agora inicializar aqui minha Spring Tool Suite. Ele vai carregar. Aqui é onde a gente escolhe o workspace. Não é um projeto, é um workspace, é uma pasta onde eu tenho informações sobre os projetos com os quais eu estou trabalhando e informações sobre a configuração do meu STS. Eu vou abrir esse workspace aqui, que não é o nosso atual, só para vocês verem a diferença, tá? Cliquei no Launch e ele vai carregar para a gente.
Ele demora um pouquinho. Este aqui é o workspace com o qual eu trabalhei com vocês na aula passada. A gente até fez algumas ações nesse projeto aqui, análises back-end. Só que não é aqui que eu quero trabalhar. Eu criei um workspace diferente. Até mostrei para vocês onde eu criei a pasta supermercados e dentro dela coloquei o projeto back-end recém-criado. Caso eu esteja num workspace errado, o que eu faço? Eu venho aqui em File e vou em Switch Workspace. E aqui eu posso clicar em Other e eu tenho a opção de escolher uma nova pasta para trabalhar. Então, lembra, eu falei, o Workspace ele carrega informações sobre os projetos com os quais eu estou trabalhando e informações sobre a minha configuração de ambiente. Quando eu clicar aqui em Browse, eu vou escolher o meu Workspace novo, o que eu mostrei para vocês, que é o TADS Workspace. Este aqui, certo? Então, eu clico aqui em TADS Workspace e mando abrir. Aqui ele já alterou e eu clico em Launch. Então, ele vai recarregar o meu STS agora olhando para as configurações estabelecidas nesse novo workspace. Demora mais um pouquinho para carregar também. Observem, ele trouxe informações totalmente diferenciadas. Vocês podem ver que antes eu estava com um tema dark, não estava com esse tema. Mas agora, como eu mudei de workspace, e eu não tinha feito nenhuma configuração prévia, ele carregou o meu STS com a configuração padrão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai mudar, né? Vamos voltar para aquele nosso tema dark, que é o que a gente queria. Ele pede para fazer um restart, eu vou fazer. E agora ele recarregou. Só que aqui nesse nosso workspace, ele estava vazio, porque eu tinha recém-criado. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que importar este projeto com o qual eu quero trabalhar no momento. Então, a gente vem aqui no File e a gente vai fazer um import. O que eu quero importar agora? Esse projeto, quando nós criamos, a gente marcou lá o gerenciador de dependências como sendo o Maven. Então, eu vou importar o projeto seguindo essa informação. Então, eu vou importar, vou expandir aqui a opção Maven, e como é um projeto que já existe, né? Então, vou trazer Existing Maven Project. Vou dar um Next. E aqui em Browse, eu vou escolher o projeto que eu quero. Então, aqui dentro do meu Workspace, ele já traz aqui a pasta supermercado. Se eu der um abrir, ele vai trazer aqui, ó, ele está importando supermercado back-end, tá? Isso aqui já vem marcadinho, se tudo der certo, e a gente clica aqui em Finish. E aqui ao lado, a gente já consegue ver o nosso projeto. Importante aqui, ó, estão vendo aqui embaixo, ele está criando a aplicação. É que a mensagenzinha já apareceu, né? E já sumiu. Mas ele fez a importação do projeto e carregou todas as bibliotecas que a gente precisa, todas as dependências. Se olharmos aqui em JRE, ele já tem as informações do Java, porque a gente escolheu lá uma versão do Java quando criou o projeto. E aqui em Maven Dependencies, ele também já carregou um conjunto de dependências importantes que serão usados no nosso projeto. Essas dependências, esses arquivos .jar que estão aqui dentro dessa pasta Maven Dependencies, elas foram carregadas por causa deste arquivo aqui, ó, o arquivo POM. Então, todo projeto que está utilizando o Maven como gerenciador de dependências, ele vai carregar consigo um arquivo XML chamado POM. E eu vou clicar nele para a gente ver o que é o conteúdo que ele traz. Vamos rapidamente olhar isso. Eu vou até indicar alguns links para leitura complementar, para que vocês entendam como é que funciona o Maven, como é que faz o controle de dependência. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. As dependências, tem várias informações aqui, ó. Vamos rapidamente passar por elas. Aqui, ó, ele está falando que eu estou trabalhando com
recursos, né, do projeto supermercado. O artefato com o qual eu estou trabalhando é o back-end, então meu projeto atual é o back-end. Aqui tem a informação, essa descrição foi aquela que nós demos lá no momento da criação do projeto. Ele sabe qual é a versão do Java que eu estou usando para esse projeto, tá? E aí vem as dependências. Essas dependências aqui são aqueles arquivos que eu mostrei lá dentro da pasta Maven Dependencies. Então, por padrão, ele está trazendo duas dependências que estão associadas ao Spring Boot. Tá? Então, é um starter web, porque a gente quer fazer uma aplicação web, tá? E aqui ele vai nos dar algum recurso para a gente fazer testes. Isso aqui é o padrão do nosso projeto. É por causa dessas dependências que quando a gente carregou o projeto, automaticamente essas dependências foram trazidas, esses arquivos, essas bibliotecas foram trazidos para dentro do nosso projeto e estão aqui guardadinhas para quando eu precisar. Tá certo? Então, vocês vão ver que nós vamos fazer vários imports nas nossas classes Java e esses imports estarão fazendo uso de classes que estão aqui dentro dessas dependências. Tá? Bom, isso aqui é só o esqueleto do nosso projeto. A gente ainda não codificou nada, a gente não mudou nada. Eu vou clicar aqui nessa pasta src main java, tem um package aqui dentro e nós temos uma classe. Nós vimos essa instalação, nós vimos esse teste na nossa última aula, mas só para a gente confirmar o que está sendo feito. Se eu clicar aqui com o botão direito e vir aqui nessa opção Run As Spring Boot App, ele vai, primeiro ele vai pedir para eu salvar, eu devo ter clicado em alguma coisa e ele está querendo que eu salve, confirmo, e ele está aqui, essa tela, posso colocar um Never Remind, e aqui, deixa eu melhorar um pouquinho a tela, ele fez a execução da minha aplicação. Como essa aplicação é um esqueletinho, ela não tem muito código a ser executado. Mas, conforme eu mostrei para vocês, algumas ações já foram tomadas e uma delas é a carga do nosso servidor web, que vai permitir que a gente entre lá no navegador e veja a nossa aplicação. E ele está usando o Tomcat. Então, se nós viermos aqui, vamos colocar aqui no nosso navegador localhost, que é o servidor web local que ele está criando para a gente, 8080, pode só colocar aqui 8080, ele já vai carregar essa pasta aqui, tá? E essa pasta, ela está mostrando um erro, porque a gente não fez nenhuma configuração, nossa aplicação ainda não está construída, mas ele já percebeu a existência do servidor web e já está pronto para ser usado, certo? Isso tudo, então, é o que nós temos. Só que agora é o seguinte, eu quero que esse projeto aqui também seja versionado e seja controlado pelo Git, conforme nós fizemos em aulas passadas. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu até montei aqui um roteirinho, que é o que eu quero fazer com vocês, tá? Esse projeto, ele está em uma pasta minha. Se nós viermos aqui, eu vou abrir agora o meu terminal. Quem está usando Windows pode abrir o terminal com o Git Bash. E nesse terminal, eu vou até a pasta onde está o meu projeto, tá? A minha pasta é o TADS Workspace. E aqui dentro de supermercado, se a gente listar, aqui está o meu projeto. Este supermercado aqui, que hoje é composto de um subprojeto back-end, mas vamos criar no futuro outros subprojetos, né? Ele vai ser versionado. Para que a gente consiga começar o versionamento, o primeiro comando que a gente tem que fazer é o git init. Olha só, fazendo isso, quando nós demos aqui um ls-la, ele mostrou a pasta back-end. Se eu repetir, né, que o ls é para listar, né, e ele vai listar todos os arquivos, ele está listando o back-end e está listando também esse arquivo, essa pasta oculta aqui, .git, porque agora essa minha pasta ela é entendida como um repositório local do Git, tá certo? Então, essa é a primeira etapa. Só que
Normalmente, a gente quer que o repositório local se conecte a um repositório remoto para que eu garanta distribuição do meu projeto, para que eu garanta que eu tenho várias pessoas. Primeiro que eu garanto um backup e depois que eu garanta que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto. Então a gente precisa agora ter um repositório remoto e depois a gente vai vincular esse nosso projeto local com o nosso projeto remoto, certo? Já fizemos também esses passos em aulas anteriores, mas vamos recapitular. Então eu vou voltar aqui no meu navegador, eu até estava aqui, eu já estou aqui na minha área do GitHub. E aqui eu vou criar o meu novo repositório, que eu vou chamar de supermercado. Tá certo? Ele vai ser um projeto público, é opcional, mas eu gosto, depois a gente melhora. Eu vou criar aqui um arquivo README. O arquivo README, ele sempre dá alguma informação sobre a que se destina esse projeto, né? Então, eu gosto dele. Eu vou marcar. Se vocês não quiserem, não é obrigatório. E vou clicar em Create. Repositório criado, tá certo? Tá aqui o meu repositório supermercado. Aqui está o meu arquivo README, que a gente não tem nada nele, tá certo? Ele tem aqui a branch main, certo? Então, tá aqui, tá vazio, recém-criado. Voltei aqui para ele, tá aqui tranquilinho. O que a gente precisa fazer agora? Bom, eu quero fazer a vinculação daquele meu projeto local com esse repositório remoto. Aqui, nesse tutorialzinho, nesse passo a passo, que também eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? O que eu quero fazer? Bom, eu já fiz o git init, ou seja, eu já fiz o meu repositório local. Eu já criei o meu repositório remoto chamado supermercado. Agora eu vou fazer a vinculação entre o meu repositório local e o meu repositório remoto. E aqui eu coloquei a título de lembrança qual é o comando que a gente precisa usar, certo? Então eu vou até copiar isso daqui para eu, né? Porque eu digito sempre errado. Aqui nesse meu repositório eu vou colar, só que observe que ele não está completo. Aqui ao final eu tenho que colocar o endereço do repositório remoto. Então, eu volto aqui no meu projeto e eu tenho que descobrir. Se eu vier aqui em Code, né, cliquei aqui no botãozinho Code, ele mostra para mim o endereço, né? Então, eu vou usar aqui, através do protocolo SSH, eu vou copiar este endereço, tá certo? Volto aqui no meu terminal, colo. Então, agora eu estou fazendo uma vinculação entre o meu repositório local e esse repositório remoto. Feito isso, a gente já cumpriu mais um passinho aqui, o passo 7 aqui do nosso tutorial. Agora, eu vou adicionar todos esses novos arquivos ao meu repositório local. Por que a gente vai fazer isso? Eu vou dar um clear aqui para limpar a tela. Se eu der git status, eu vejo a situação aqui do meu projeto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu estou trabalhando na branch master. Ele está dizendo que eu não fiz nenhum commit. E ele está dizendo que esta pasta aqui, backend, que é a única que eu tenho, ela não está sendo monitorada pelo controle de versionamento. E para que ela passe a fazer parte desse controle, a gente coloca git add e um ponto. Se eu repetir git status, agora sim eu consigo ver. Eu ainda estou na branch master, eu não fiz commit ainda, mas eu já coloquei toda a minha pasta back-end debaixo do controle de versionamento. Ela está identificada como novos arquivos, né, todo o conteúdo dela, mas está aqui prontinha para isso. Então, essa foi a razão da gente usar o git add. Voltando aqui, então a gente já executou esse comando. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos commitar, ou seja, fazer o commit é como se eu estivesse empacotando todas as alterações que eu tenho no meu projeto até esse momento, coloquei num pacotinho e deixei esse pacotinho pronto para ser enviado para um repositório remoto. Então, eu vou colocar aqui esse comando. Então, eu vou colocar aqui git commit, o "-m" é para eu colocar uma observação. É como se eu colocasse tudo isso dentro de um pacotinho e colocasse uma etiqueta nele com essa identificação. O que eu tenho feito nesse projeto até esse momento? Praticamente nada. Este commit que eu vou fazer, ele está se referindo à criação do projeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, criação do projeto. Nada mais que isso, tá? Tá aqui.
comitei. Se dermos git status, antes disso deixa eu dar um clear para facilitar. Se dermos um git status, olha só, ele está dizendo que eu estou no ramo master, que eu não tenho mais nada para comitar, porque eu acabei de fazer um commit, tá? Só está faltando agora eu enviar isso para o repositório remoto, né? Que a gente faz isso com git push. Então vamos agora fazer o nosso git push, né? O comando, eu dei um clear aqui para limpar a nossa tela, né? O comando está aqui, git push -1 origin master. E aí ele foi e realizou o nosso commit. Vamos dar um git status aqui, só para a gente ver o que está acontecendo. Né? A gente está aqui trabalhando no master, nada para commitar, o trabalho está legal. Vamos voltar aqui no nosso repositório. E agora aqui na nossa branch main, nós temos o nosso projeto. Tá certo? E aí, o que nós temos aqui? A branch master, eu estava abrindo a branch main. Aqui está o nosso commit foi feito. Lembra que a gente tinha colocado criação do projeto como informação. E aqui estão todos os nossos arquivos, tá certo? Então, esse passo a passo nós já tínhamos feito em várias outras aulas.